Não, mas é desumano isso. Pensa bem. Aí tem que escolher. Agora, se ele tiver que fazer seminíveis, aí ele tem que ter uma folguinha, aí, tipo assim, ao nível. Beth, eu vou esperar 2 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Tá bom. Ok. Obrigada. Então, vamos começar. Gravação, ok. Beth, se você quiser já assumir o controle, você pode ir seguindo, tá? Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC da área de matemática, né? Eu espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando, né? E vamos relembrar alguns procedimentos, né, para que a nossa formação ocorra de maneira satisfatória, tá? Nós pedimos, então, que mantenham os microfones desabilitados para evitar interferências durante a formação e, se possível, também desabilite as câmeras, tá? Esse procedimento, ao desligar da câmera, ele melhora a fluidez dos slides. Tá? Os momentos de interação, eles podem ser feitos via chat, verbalmente também, utilizando o recurso pedir a palavra, né? Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês nos nossos momentos, tá? Eu informo também que esta formação já está sendo gravada, ao fim da gravação, ela será disponibilizada no link dos materiais, o mesmo que já se encontra no chat e presente no slide. Você passa o slide para mim, Beth, fazendo um favor? Ah, não, eu que estou aqui. Isso. Já se encontra, né? Esse slide, o link no slide e no chat, tudo bem? Tanto da formação de hoje, como das outras formações já realizadas. Ao fim desta formação também, nós solicitaremos que responda uma breve avaliação. Ela é muito importante, né? A opinião de vocês, pois a opinião de vocês contribui para o nosso redirecionamento das nossas ações. Assim? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e eu convido a PCNP de Elizabeth para dar início à formação de hoje. Boa tarde, Beth. Oi, boa tarde, viu? Muito obrigada, tá? Pode assumir o controle agora, tá? Ok, obrigada.
Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, animados. Pelo menos não tá aquele sufoco, né? Da outra vez, eu acho, né? Acalmou um pouquinho, né? Então, deixa eu contar aqui uma novidadezinha aqui, que a nossa diretora do núcleo agora, ela é a Eliane Mendes Martins do Prado, tá bom? Então, a partir de hoje, ela está lá na reunião de ciências da natureza, ok? Quem sabe ela venha próxima na nossa. Então, a nossa proposta para hoje além de terminar, né, a leitura do capítulo 1, a gente vai propor estratégias de leitura do Pozo, né? Como que o autor sugere, né? Estratégias de leitura de um problema, a tradução e definição desse problema. Como que é que ele sugere para a gente ajudar o aluno, ok? Então, os objetivos desse encontro, então, é garantir o ATPC como espaço de formação, onde o docente será capaz de propor aos estudantes a transferência dos conhecimentos escolares para o cotidiano, sem rupturas bruscas. Selecionar exercícios orientados por princípios conceituais para o desenvolvimento de habilidades técnicas, que nós vamos chamar problemas de aplicação, principalmente na recuperação da aprendizagem dos estudantes do ensino médio. Ok? Aplicar as técnicas de compreensão, tradução e definição de problemas matemáticos. Então, vamos ver se a gente consegue aí atingir esses objetivos, né? Deixa eu puxar aqui os slides. E vamos, então, continuar acrescentando as peças na bagagem da nossa viagem ao conhecimento, porque nós ainda não terminamos a leitura. Então, um lembretezinho aqui, não existe conhecimento sem uma boa bagagem de leitura. Certo? Bom, então, vamos já iniciar com o texto, né, o último texto do capítulo 1, que chama A Transferência para a Solução de Problemas Cotidianos. Nesse texto, então, estão previstos 5 perguntas, né? 5 questões, lá do roteiro de estudo. E vocês sabem, então, que são 5 escolas que vão ser chamadas para responder, tá certo? Vamos começar com a primeira questão. Quem vai responder é a escola Donato. E a questão é a seguinte: considerando que os autores argumentem que há uma graduação de dificuldades em algumas situações de aprendizagem propostas aos alunos, estudantes, analise as seguintes situações. Qual é a graduação atribuída a essas situações a seguir? Para isso, considere a sequência da mais fácil para a mais difícil, dizendo a correspondência com os números ordinais. Primeira, a mais fácil. Segunda e terceira, a mais difícil. Então, vou passar porque as questões são essas, né? A. Transferir uma habilidade ou conhecimento adquirido em uma aula para um contexto mais cotidiano e informal. Então, essa é uma questão. Será que ela é mais difícil ou ela é mais fácil do que a B? A B. Aplicar um determinado procedimento ou conceito no contexto de um problema determinado. Então, aplicar um determinado procedimento ou conceito no contexto, uma aplicação do conceito, né? E a C, usar um determinado procedimento ou conceito de forma autônoma, transferindo-o espontaneamente de uma área do conhecimento para outra área. Ok? Então, da escola Donato, o Fernando Teixeira Bonfim poderia responder, por favor? Se ele não estiver, a gente convida outro. Fernando, você está aí? Bom, Misael, você está aí?
Juanito. Juanito tá, que eu vi. Oi, Netinha. Oi, meu bem. Tudo bem? Eu acho que os meninos devem estar de ciências da natureza, né? Que eles também têm, né? É verdade. Eu penso que eles assistem uma semana num, assistem outra semana no outro, né? Acho que eles fazem isso. Fazem bem, porque a formação deles não é completa, né? Para tudo, né? Então, tá bom. Então, querido, o que você respondeu nessa daí? O que você respondeu? Eu acho que tem alguém... Você viu aquela frase? Ô, Gil, Tem alguém falando. Gil, Tem alguém com o microfone aberto. Pronto, já fechei já. Tá, obrigado, Adriana. De nada. Bom, seguindo a leitura, né, seguindo o texto, a gente discutiu também a TPC, a gente leu esse texto, sentamos com a nossa PCA, a Mirielle, né, e definimos que a B, né, seria a primeira, né, então a primeira seria o aplicar, né, depois a gente definiu a C como a primeira seria o aplicar, a mais fácil, né, no nível mediano, a C, né, em segundo lugar, usar um determinado procedimento, e depois a mais complexa é transferir essa habilidade, né, para o cotidiano, né, esse conhecimento para o cotidiano. Então a gente definiu, elencamos nessa ordem, né, primeiro a B, segundo a C, terceiro a A, ok? Ok, você acha que o professor deve fazer essa sequência também? Eu penso que sim, Beth. Eu acho que a gente, né, tem a questão do aplicar, depois do usar até o transferir. O transferir já é algo mais complexo, né? O transferir eu percebo que na situação que a gente está, né, na questão de pandemia, de tentar transferir ali nesse online, está meio complexo se transferir agora de imediato, né? Mas eu penso que sim, eu penso que seguir esses passos, né, o aplicar, o usar e o transferir ajuda bastante. Tá certo, obrigada. Então, tá bom. Obrigada, Juan. Agora, vamos à segunda questão. Foi apontado um motivo para que uma determinada situação fosse considerada mais difícil. Que motivo foi esse? Quem vai responder essa questão é a escola Datan. Tudo bem? Do Datan, vamos ver se... Lucimar, você está aí, Lucimar? Aqui não tá, Beth. Não tá, né? Lucimar. Não. Hoje está mais fácil de ver porque tem pouca gente também, né? Joabes. Tá aí? Oi, Isso, boa esse tarde. tá. Boa tarde. Você respondeu? Pode dizer. Então, o principal motivo dessa dificuldade, né, de transferência é a diferença existente entre os contextos nos quais os alunos aprendem inicialmente a resolver um problema e os novos contextos para os quais deve fazer a transferência. Parece estar provado que quanto maior fosse a semelhança entre o contexto de aprendizagem e o contexto da recuperação, mais fácil será a transferência. Olha, eu também coloquei exatamente isso. Você quer comentar alguma coisa? Não, igual falou, né? A gente fazer essa transferência para o nosso cotidiano, igual o Juanito comentou aí, é bem mais difícil, né? Ainda mais nesse contexto que a gente está. Se já é difícil em sala de aula no presencial, imagina nesse momento. Então o aluno tem que ter muita segurança, né? É o verdadeiro problema, né? Que a gente chama, que vai precisar fazer essa transferência, né? O verdadeiro problema. Tá certo? Porque enquanto a gente está aplicando o que a gente ensinou, é o mais fácil, né? Mas também ele é útil, né? Para o aluno entender o conceito, quais são as habilidades técnicas que estão ali presentes, né? Então, se você sair disso e já querer que o aluno transfira isso para um problema, um verdadeiro problema real, da realidade, assim, não vai conseguir. Ele tem que passar também por uma fase, né, entre as áreas, né? Então, a gente
Teria que passar pelo item C ali, né? Pelo item C, né? Tá certo, Joabes. Muito obrigada, é isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Não, acho que ainda tem lá uma terceira, né? Para que os alunos enfrentem as tarefas escolares como verdadeiros problemas, é necessário que ocorra pelo menos uma de duas condições. Quais são essas condições? Quem vai responder é a Escola Barose, né? Rodrigo, você está aí? Quer responder? Tá? Ayrton, tá aí? Também não. E a Natália? Tá aí, Natália? Também não, né? Então, eu vou responder. Alguém gostaria de responder essa questão? Dos presentes? Quem que gostaria de responder, fica à vontade. Tá, então vou falar. Então, para que os alunos enfrentem as tarefas como verdade, é necessário que ocorra pelo menos uma das quais são essas condições. Primeiro, é necessário que as tarefas tenham relação com os contextos de interesse dos alunos, ou, pelo menos, a segunda, adotem um formato interessante, né? Então, se o problema não é muito do interesse do aluno, pelo menos adota um formato interessante. E hoje nós temos essa possibilidade, né, de apresentar um problema num formato mais interessante, né? Tanto usando as mídias, como elaborando, assim, um problema mais colorido, mais... de uma forma interessante para o aluno, instigando, né? E, na verdade, motivando o aluno para isso, tá? Muito bem, então vamos à outra questão, agora a quarta. Quem vai responder a quarta questão é a Escola Tanuri, né? É a Escola Tanuri. Muito bem. Novamente, os autores esclarecem a diferença entre problemas e exercício. Explique o que define essa diferença. Boa tarde, Beth. Oi, boa tarde. Tainá? Isso. Tá bom. A gente está aqui, a Tainá, a Rosilene, a Eunice. A gente tinha discutido sobre essa questão e eu vou falar aqui. O problema exige reflexão, questionamento para resolvê-lo. O aluno tem que construir a solução para este problema. A passagem do exercício para o problema é estabelecida, muitas vezes, pelo longo caminho da sala de aula, até a vida cotidiana deste aluno. Dessa forma, o que é aprendido na sala de aula é quase o oposto do contexto social. Sendo assim, o que foi aprendido na escola costuma ser de pouca utilidade, já que o aluno não foi treinado para essa mudança no papel e na função do conhecimento. Tá ótimo, é isso mesmo. Você se alongou bastante. Eu coloquei mais simplesinho, assim, coloquei assim como que é a diferença, porque nós já falamos várias vezes sobre essa diferença, né? Sim. E você está certinho. Agora, eu coloquei uma bem simplesinho. A diferença está na forma de propor uma tarefa aos alunos e na definição das metas que se quer atingir. O exercício, ele tem como uma meta exercitar mesmo, né? Sim. Né? Então, e o problema, ele tem como meta realmente resolver problema, né? A resolução, né? Mas tá ótimo do jeito que você respondeu também, tá mais completo até, né? Mas também a gente pode olhar para a diferença na hora de olhar a meta, né? A forma também como você propõe, né?
e a meta que você quer atingir. Então, porque muitas vezes o professor até acredita que está trabalhando com problema, né? Porque ele apresentou de uma forma que tem um enunciado, né? Então, ele acha que aquilo é um problema. Mas, na verdade, às vezes não passa de um exercício, né? Porque a meta ali, por exemplo, era aplicar apenas uma fórmula. Era aplicar um conceito que já foi dado, né? Exatamente o que você falou. Então, tá bom. Muito obrigada, viu, Tainá? Então, você falou para mim que tem aí além da Tainá, a Rosilene, quem mais você falou? Parece que eu não... Você falou tudo não. A Eunice. Quem? Eunice. Ah, é? Eunice? Tá bom. Ok. Muito obrigada, viu, Tainá? E, finalmente, a última questão. Há um longo caminho que é preciso percorrer da sala de aula até a vida cotidiana para não haver uma brusca ruptura do papel e da função do nosso conhecimento. É preciso que sejamos treinados para fazer essa transferência dos problemas escolares para os problemas cotidianos. Qual é o caminho que os autores se referem? Então, quem vai responder essa última questão é a escola Cáfaro, que ela começou e ela vai terminar o capítulo, né? Cáfaro, escola Cáfaro. Bom, eu vou chamar a Aline aqui. Aline Marli Alves Marques, é isso? Tá aí, Aline? Não? Silvia, Francisca, faz tempo que eu não te vejo, Silvia. Tá aí? E o Laércio? Tá aí, Laércio? Bom, eu vou chamar, então, o Bruno. Bruno, você tá aí? Ou a escola Cáfaro talvez não tenha entrado no TPC. Não está. E também tem a Márcia, né? A Graziela, Márcia. Quem da escola Cáfaro está por aí? Bom, então eu vou responder a questão. Alguém gostaria de responder? Do jeito que ele coloca aqui a resposta para isso, né? É preciso que eles sejam treinados para fazer transferência dos problemas escolares para os problemas cotidianos, que é aquela história. Enquanto eu estou dentro da escola, eu aplico o conceito, a habilidade, eu aplico aquilo em outra área. Por enquanto, eu fiquei na escola. E como é que vai fazer para sair disso, né? Então, ele disse que é o seguinte, que você vai ter que treinar também, né, o aluno para ele fazer essa transferência fora da escola, para ir para o cotidiano. Ele diz o seguinte, a passagem do exercício para o problema e o uso é como se fosse um exercício e agora ele considera, então, que esse verdadeiro problema é esse problema cotidiano, né? Então, o resto, para ele, é exercício. Então, a passagem do exercício para o problema e o uso técnico do conhecimento para o uso estratégico. Então, lembra que ele fala assim que para resolver problema ele precisa aprender estratégias? Então, é isso. Enquanto ele está aprendendo as técnicas de como resolve, para que serve, como é que faz, isso é conhecimento técnico. E o uso estratégico é sair fora da caixinha, né? Aprendeu tudo aquilo e agora? Vamos transferir tudo que eu aprendi para resolver problemas do cotidiano, tá certo? Então, seria esta passagem que ele propõe e que é possível ensinar. Não é para deixar por conta do aluno. Você tem que... nós já tivemos a oportunidade de conversar isso mais algumas vezes, né? Que algumas estratégias de resolver problemas, se a gente nunca viu ninguém resolver, a gente não imagina
o quanto interessante é, né? E muito diferente mesmo, né? Então, tá bom. Encerrando as questões, agora nós estamos na aula invertida, vocês se lembram, né? Tem uma terceira etapa da aula invertida, que é a sistematização dos aprendizados agora, né? Vamos fazer um fechamento. E agora, vamos dizer, você usando a aula invertida, você tem que agora é a hora do professor, né? O professor, então, vai fazer um levantamento das lições que pôde se concluir de todo esse estudo, ok? Então, pensando nessa etapa, então, eu fiz aí um resumo, né? De tudo que importante que foi estudado. Então, o que foi importante? Que exercícios e problemas são importantes porque os primeiros consolidam habilidades instrumentais básicas e os segundos representam uma situação mais motivadora para o aluno. Tem esse problema, né? O exercício é mais fácil, mas o problema instiga mais, ele motiva mais o aluno. É mais fácil de você acertar o significado para ele, né? O que ele gosta, né? O que ele tem interesse, né? O interesse dele. A solução de problemas é o objetivo do currículo, mas também é conteúdo e pode ser ensinado, né? Por isso que é bom saber isso, né? Então, tanto o solucionar problemas, ele é um objetivo de qualquer currículo de matemática, mas também é um conteúdo. As habilidades e estratégias são fundamentais para a solução de problemas. São elas: habilidades e estratégias específicas de um determinado domínio. Então, se eu estou dentro da matemática, eu tenho características, né, de habilidades e estratégias específicas para resolver problemas de matemática. A perícia nos conhecimentos específicos, a aquisição de uma prática eficaz, quer dizer, eu tenho que praticar também todas essas habilidades. 4, uma ativação adequada de muitos conhecimentos conceituais. Então, eu tenho um conceito, né? E eu também tenho que usá-lo adequadamente. Eu tenho que ativar aquele conhecimento na hora adequada. Tá certo? Então, dentro de um problema cotidiano, isso aqui tem muito valor. Então, isso é uma lição que a gente tem que prestar atenção. Por que é útil isso? Porque quando você vai avaliar o aluno, você vai, assim, diagnosticar. Por que será que esse aluno não entendeu isso? Por que será que ele não consegue resolver esse problema? Então, pode ser todos esses motivos aí, né? Ele não tem domínio, ele não tem perícia, ele não praticou, ele tem conceito, mas não está usando adequadamente. Tudo isso, aí você sabendo que é mais fácil de você resolver, né? Isso tudo contribui para que se reconheça com mais facilidade as características e atributos essenciais do problema. Então, isso também contribui para que a gente reconheça com mais facilidade, né? De um problema de cada área, né? As características e atributos essenciais dos problemas de matemática é serem bem definidos e dentro de âmbitos muito fechados. A sua execução depende de uma sequência correta de procedimentos onde predominam o raciocínio formal guiado pela racionalidade lógica, né? E é o que eu falo para vocês, que matemática, ela é fechada. Você aprendeu aqueles conhecimentos básicos do ensino, da educação básica, você está feito, você vai tranquilo, você vai viver uma vida tranquila, porque aqueles conceitos, aquelas habilidades mudam muito pouco, né? Eles acrescentam algumas coisas, como eles acrescentaram conjuntos uma época, né? Outra época foi acrescentado um pouquinho mais de tratamento da informação, para a gente trabalhar um pouquinho mais isso. Mas, de modo geral, não muda o que a gente precisa saber e que o aluno precisa aprender, né? Tá certo?
A melhor solução para o problema está por critérios pragmáticos e não por critérios lógicos. Não sei se vocês se lembram disso, porque aquela ideia de aprender, apesar de eu ter um critério lógico, né, para resolver, eu acabo não resolvendo o problema da vida real, porque ele não é uma coisa pragmática, quer dizer, o raciocínio lógico, ele não serve para tudo. Tá? O que serve é muito mais o pragmático, quer dizer, a ideia de resolução. Né? Eu parto para fazer e não só para ficar... Sabe você estudar lógica? Todo mundo que estiver na faculdade estudou lógica, né? No que aquilo ajuda a resolver problemas, né? Ajuda, e de alguma forma, como todo outro conteúdo ajuda. Mas não é porque ele sabe lógica que ele vai conseguir resolver problemas. Né? É igual a história do aprender xadrez. Não é porque ele sabe xadrez que ele vai se dar bem em matemática. Não. Pragmático que é assim, ó. Eu aprendi matemática, vou resolver problema de matemática. Se eu aprendi ciências, vou resolver problemas de ciências. A área de ciências da natureza, ela é muito mais, ela interage muito, né? Entre eles, ciências, biologia, física, química, mas eu resolvo um problema eu aprendo química e resolvo problemas de química. Em primeiro lugar, eu faço isso, né? Então, isso que chama um critério pragmático. Não queira ultrapassar essa coisa aí primeiro, né? Você não vai pegar os seus conhecimentos rapidamente de uma área e passar para outra. Você tem que também ser treinado um pouco para isso, né? Um bom pensar que define a racionalidade pragmática está determinado pelo contexto e as metas da tarefa. Não haveria uma forma universal para o bom pensar, mas esse dependeria do conteúdo da tarefa, como a área de conhecimento ou a tarefa a qual foi aplicada, das metas ou fins da tarefa e do contexto social na qual ele ocorre. Todos esses fatores condicionam o que se considera social ou contextualmente uma solução correta em um momento dado. Então, esse pragmatismo, ele é muito mais útil, né? Porque ele, em cada momento histórico, né? Cada momento cada geração exige uma solução de um problema, né? Então, por isso que nós temos que ir atrás desse pragmatismo. Tem que ser realista. Não vou ficar um cara comprou 100 bananas para não sei o que lá, sei o que lá. Gente, esses problemas já não existem mais, né? Por que isso? Certo? Isso não tem lógica. É só para falar que... Então, tem que ser mais pragmático, eu acho. Tem que ser mais real, mais realista. Tem que ter resultado, assim, na prática, né? É isso que todo mundo cobra da gente. Tá? Bom, a transferência de uma habilidade ou conhecimento adquirido em uma sala de aula para um contexto cotidiano ou informal é considerada a situação de maior desafio para a escola. Para percorrer esse longo caminho, é preciso passar, sem haver uma brusca ruptura, do exercício para o problema e do uso técnico do conhecimento para o estratégico. Ok? Então, essas lições, na minha opinião, foram as mais, vamos dizer assim, importantes, né? Mas, normalmente, o primeiro capítulo de um livro resume os seus objetivos. Acredito que, nesse caso, o capítulo 1 foi bastante esclarecedor. E, diante das nossas necessidades, podemos consultar e aprofundar cada tema ali exposto ao longo de suas 165 páginas, porque esse capítulo realmente ele está bem elaborado, assim, ele coloca todas as ideias resumidas de tudo que vem pela frente, né? Geralmente, o primeiro capítulo de um livro, ele costuma fazer isso. Bom, mas, para a gente concluir, então, a leitura, né? Essa é a primeira etapa, né? Vamos dizer, primeira
o objetivo que eu tinha, né, era que que nós juntos entendêssemos direitinho o que é o que é passar de um exercício para um problema. A gente vai chamar de exercício, a gente vai chamar de... O que a gente vai chamar de exercício e o que a gente vai chamar de problema, tá? Então, vamos combinar isso também para não ter, vamos dizer assim, nenhuma dúvida, né? Que exercício para memorizar é o fim da linha, né? É o fim da linha. Isso é para depois que ele já entendeu, depois que ele já sabe onde usa, né? Então, o conceito, as habilidades técnicas, ótimo. Agora, treinar, tá certo? Então, veja bem, exercício para treinar aquilo que ele já sabe, para que serve e as técnicas, como é que resolve, tá certo? Então, por isso que eu tinha muito medo de conversar com vocês sobre esse assunto, porque de voltar antigamente, né? Voltar a dar exercício. Você vai pedir para uma criança, quanto que é 7 mais 3? Porque, né? Se você perguntar, né? Tem 7 meninos e 3 meninas, quantas pessoas são? Fica muito mais interessante, né? Então, não deixou de ser um exercício, né? Mas com mais significado um pouquinho, né? Com mais pragmatismo, vamos dizer. É para resolver problemas de adição, né? Certo? Então, eu tinha muito medo disso e tenho medo ainda, que vocês considerem que qualquer texto aí, qualquer enunciado já é um problema, né? Então, vamos ver. Então, vamos chamar de problema de aplicação. Então, quando o problema é um problema que você tem a proposta de aplicar um conceito e você ensinar habilidades técnicas, né? No caso, até desse aí, né? Tem 7 meninos e 3 meninas. Quantas pessoas são? Então, você tem aí um conceito de juntar, né? Quantas pessoas são, né? Olha, no total, né? Não seria esse total. Então, o conceito de adição tá por aí. E partir de meninos e meninas e falar em pessoas, né? Pessoas significa tanto menino como menina, né? Então, você tem atrás desse enunciado o conceito e a habilidade. Né? Como é que eu resolvo 7 mais 3? Aí você vai ensinar a habilidade também, tá certo? Mas é hora de vocês falarem, não sou eu, não é a minha hora. Olha aí, ó. Tá aberta para vocês. Quem gostaria de comentar alguma coisa? Eu posso ficar tranquila que vocês entenderam direitinho o verdadeiro problema? Que vocês não vão ficar dando exercício só para memorizar? Posso ficar tranquila em relação a isso? Alguém gosta? Escreva no chat, sim ou não, por favor. Já ajuda. Betinha. Oi, meu bem. Pode falar. Não, eu creio que tá bem claro, né? Tudo aquilo que foi discutido, né? Eu acho que ficou bem clara a ideia, né? Eu acho que fica nítida também aquela situação, tira aquela ideia que não pode trabalhar exercício, né? Uhum. A gente deve trabalhar exercício, mas a gente tem que saber como trabalhar, né? Eu acho que fica bem clara essa ideia aí, né? E também trabalhar o exercício, né? Fazer o aluno também refletir em cima de um exercício, né? Às vezes questionar de uma forma diferente aquele exercício, é muito interessante também, né? Acho que propus alguma coisa nessa ideia, né? Eu lembro de ter lido alguma coisa desse sentido também, de modificar o exercício, de questionar diferente o exercício também, é muito interessante. Mas eu acho que está bem tranquilo, sim, está bem esclarecedor, sim. Tá bom. Ok, posso ficar aqui. A Sabrina também disse que está tudo bem, ficou esclarecido.
Eu agradeço, então, a participação, tá bom? Bom, então nós vamos passar para uma outra ideia agora. Ó. Chegou a hora de exemplificar alguns desses ensinamentos e de decidir o que se pode fazer diante da atual realidade. Então, ó, chegou a hora da gente exemplificar. Então, a gente estudou, tem toda a teoria, né, aí. Então, eu vou dar um exemplo de alguns desses ensinamentos e decidir o que se pode fazer diante da atual realidade. Então, vamos lá. Jéssica, obrigada. Ficou claro também para você. Muito bom, obrigada. Então, Temos outras, Beth, temos Oi, várias contribuições. Ah, é? Nós temos da Sabrina, né, que ela diz que sim, que ficou esclarecido. Nós temos da Silene, que as contribuições desse estudo foram muito válidas, ficou bem esclarecedora. A Sabrina novamente, isso. É muito interessante articular o conteúdo com situações de cotidiano do estudante. A Jéssica falou que sim, que ficou claro. Tivemos várias outras. Silene, né? Silene Isso. também falou, né? As contribuições. Tá ótimo, obrigada. Nada. Tinha escapado aqui, a Silene. Bom, gente, então, a proposta agora é assim, ó, sabendo que a autonomia para a solução de problemas depende primeiramente de uma proficiência leitora, como desenvolver isso nos estudantes? Existe alguma técnica que auxilie nessa situação? Que o auxilie nessa situação? Porque a queixa é essa, né? Todos concordam que, até o Pozo, lá nós temos também o Polha, né? Que a Lourdes, o Nushi, todos eles, primeiro compreendeu o problema, ok? Então vamos lá. Claro que vocês já sabem muito sobre isso, né? Porque nós já falamos várias vezes. Mas eu não vou dar a palavra para vocês fazer o levantamento de conhecimentos prévios. Primeiro que vocês estão muito quietos hoje, né? Segundo que as respostas que vocês deram à avaliação no ATPC do dia 29 foram muito animadoras, e uma delas chamou a atenção. Ao responder a pergunta, o que falta para você conseguir que todos os alunos encontrem autonomamente a solução de um problema matemático? Essa pessoa respondeu, não sei quem é, porque eu nem lembro a escola também. Desculpa, eu não lembro a escola. A pessoa respondeu assim, ó, acredito que as diferentes defasagens de conhecimento dos alunos para resolver uma situação, problema, é ele lembrar de já ter resolvido algum problema semelhante àquele apresentado. Ele já ter tido um contato com aquele assunto. Às vezes, o aluno até teve essa experiência, mas não foi significativa para ele a ponto de conseguir se lembrar e trazer à tona naquele momento para ajudá-lo na resolução. Acredito que com todas as formações que estamos tendo, contribuem para uma melhora na aprendizagem de nossos alunos. Logo, conseguiremos um desempenho muito melhor por parte deles. Então, assim, ficou perfeito, né? Então, eu gostei muito dessa ideia, porque todos eles, o Poli, a Lourdes, o Pouso, eles falam sobre isso. A gente, quando vai resolver um problema, a gente recorre a um problema semelhante. É quase que automático para nós especialistas. Por isso que a estratégia é interessante. Você ensinar um aluno, ensine algumas, claro. Que é que nem eu falo, sempre em relação a concurso, Olimpíadas, cursos, né? Você estuda 1000 estratégias, vai cair 1001 nesses locais. Então, a pessoa também tem que ser criativa. Ela também tem que construir estratégias dela, mas ela só vai conseguir se ela tiver um arcabouço de conhecimento forte, né? Robusto, que a gente chama, né? Então, eu gostei dessa resposta por isso, porque a gente faz isso automaticamente. Eu vou buscar aquela estratégia, né? Mas já vi isso, né?
Então, olha, puxa, deu para animar, porque esse passo do aluno lembrar que já resolveu algum problema com aquele assunto é exatamente uma das técnicas de leituras que vamos propor hoje. Como auxiliá-lo a lembrar? Que diferença isso faz? Será que a gente pode ajudar o aluno a lembrar? Que jeito, né? Então, tomando como referência o Pozo, novamente, agora na página 53 a 60, em relação à dificuldade do estudante traduzir um problema, ele diz: compreender um problema não significa somente que o aluno possa compreender e compreenda a linguagem e as expressões das quais a sua proposição é expressa, ou que seja capaz de reconhecer os conceitos matemáticos ao que se faz referência. Além desses fatores, é preciso que o sujeito assimile o problema ao conhecimento que possui armazenado em sua memória. Tá? Então, é isso. Então, a gente busca, se vocês lerem o Ausubel, que falou da aprendizagem significativa, é exatamente isso. Por que o aluno ele se dispõe a resolver um problema? Porque ele reconhece naquele problema um conhecimento prévio, né? Mas isso eu vou deixar para o nosso próximo TPC. Hoje nós vamos falar de estratégias de leitura. Bom, tomando-se um problema como exemplo, será possível localizar cada necessidade citada. E para selecionar esse problema, não se pode esquecer todo o estudo que foi realizado. Gostaria que vocês se expressassem respondendo a seguinte questão. Quando os autores dizem do exercício ao problema, você pensa em qual tipo de exercício? A. Exercício que envolve tarefas rotineiras e fechadas. B. Exercícios orientados por princípios conceituais que lhe dão sentido? Tá difícil responder isso aí, né? Vamos lá. Põe no chat, por favor. É só colocar o Azinho ou o Bzinho. Então, quando eles dizem que é para sair do exercício e ir ao problema, que tipo de exercício você escolhe? Porque está mais perto do problema, não é? O Joabes respondeu B. Quem mais vai responder? Estou esperando. Silene, B. Juanito, B. Isabel, B. Oi, Isabel, você tá aí. Vamos ver. Angela, B. Roberto, Alamão, B. Muito bem. Então, tá bom. Então, eu acho que vocês entenderam perfeitamente, né? Jéssica, ótimo. Obrigada, gente. Ronaldo, B. Irlane, B. Então, a gente, considerando, então, que se eu quero do exercício ir para o problema, eu não posso ficar naquele exercício como tarefa rotineira, não é isso? Não adianta ele saber fazer continha, que ele não vai resolver problemas, tá certo? Então, a Patrícia, obrigada, B também. A gente tem que, então, selecionar exercícios orientados por princípios conceituais que lhe dão sentido. Então, esse é um dos objetivos lá no começo que eu disse, que você, professor, eu espero que você já seja capaz de fazer isso, né? Escolher para os seus alunos os princípios, exercício orientado com isso aí, ok? Muito bom. A Ângela também, muito obrigada. B, tá certinho? É a B. Bom, tomou-se como exemplo uma situação que para muitos estudantes não passa de um problema de matemática e talvez não lhes desperte interesse. Porém, o contexto dá sentido aos princípios conceituais matemáticos de função trigonométrica. Então, vamos ver. O que eu selecionei? Eu selecionei uma questão 7 da AP do primeiro bimestre,
agora que passou da segunda série do ensino médio, né? Que atende à habilidade essencial, a conhecer as principais características das funções trigonométricas básicas, especialmente o seno, cosseno e tangente, sabendo construir seus gráficos e aplicá-las em diversos contextos. Então, vamos ver que problema é esse, vamos ver se vocês se lembram. Um grupo de biólogos analisou a altura da maré em determinada região litorânea. Após algumas análises, eles concluíram que a altura da maré em relação ao nível do mar oscilou de acordo com a relação f de x é igual a 2,2 menos 1,7 vezes seno de x, com x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Nessa relação f de x, f de x representa a altura da maré, medida em metros. E x representa o tempo decorrido da observação, medido em horas. De acordo com essa relação, qual foi a altura máxima em metros atingida pela maré em relação ao nível do mar durante esse período de observação? Então, você tem aí princípios conceituais, né? E vão precisar de habilidades técnicas também, né? Para resolver, ok? Todo professor sabe que essa situação não é verdadeiramente um problema. Porque isso aí não é um problema. Eu escolhi uma questão, né? Mas é sim um problema de aplicação das funções trigonométricas. Em outras palavras, ele é um problema com características e atributos essenciais de função trigonométrica. Certo? Por quê? Quais são as características e atributos essenciais da função trigonométrica, né? Primeiro que a maré, ela é cíclica, é periódica, certo? Então, para você usar uma função para descrever a maré, só podia ter sido escolhido função trigonométrica. Então, o princípio conceitual da função está atrelado ao contexto das marés. Então, o contexto está claro. O contexto é uma tentativa de explicar ao estudante para que serve esse princípio conceitual e assim atribuir-lhe sentido, né? Então, quando é o que a gente fala, uma situação que você coloca, se não for dentro de um conceito, de um contexto, dificilmente ele vai conceituar aquilo, ok? Então, o conceito, naturalmente, ele surge quando você põe um contexto. Porque, pelo menos, naquele contexto, aquele conceito está fazendo sentido, né? Então, estou usando aqui uma função que ela descreve, né, uma situação periódica, que é o caso da maré, que podia ser outra coisa. Então, por isso, o contexto é importante para se ensinar o conceito. Então, posso dizer que ele é um exercício orientado por princípio conceitual que lhe dá sentido pela definição do Pozo que a gente usou, né? E a maioria dos nossos alunos consegue resolver esse problema? Não sei como que foi, porque não saiu o resultado ainda, né? Mas eu penso que ele é um problema considerado difícil. Vamos chamar de problema de aplicação, tá? Então, aqui, ó, para ser realista, a realização da recuperação das habilidades técnicas dos estudantes, principalmente do ensino médio, gente, que nós estamos muito preocupados com os alunos do ensino médio. Nosso índice está muito baixo, precisa melhorar esse desempenho. Então, o que a gente analisa? Que a dificuldade vem lá do ensino fundamental, porque exatamente faltam essas habilidades técnicas, né? Então, mas a gente tem que recuperar isso aí, né? Então, mas você recuperar habilidade técnica agora fica comprometida, dentro de problemas, verdadeiros problemas, fica comprometida com a proposição de verdadeiros problemas, sem a mediação presencial do professor. Né? Que nem o Juan falou, né? Agora, nesse contexto, eu vou ficar dando um verdadeiro problema, né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que mediar para ser um verdadeiro, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que fazer boas perguntas, eu tenho que fazer. Então,
Por isso, a proposta é realizar um intenso trabalho com exercícios orientados por princípios conceituais que lhe dão sentido, problemas de aplicação, pelo menos isso a gente podia resgatar, né? E para desenvolver as habilidades técnicas necessárias, você entende? Então, essa é a nossa proposta, até você conseguir que o aluno compreenda, né? O que é muito importante aí que ele compreenda? Função, né, gente? Nossa, eu acho que é... Opa! Ixi, Adriele, socorro, saiu tudo do lugar aqui. Oi, Beth. Ah, acho que tá aqui, ó, peraí. Sumiu o meu PPT. Ah, peraí. Espera um pouquinho, deixa eu assumir o controle. Ah, Peraí. Isso. Eu cliquei em algum lugar aqui. Tá tão poluída essa... Obrigada. Agora pega o controle de novo. Pega, tá. Pronto, obrigada. Então, e pode-se começar pelo que o estudante tem muita dificuldade, por exemplo. Então, vamos começar a recuperar esse aluno. Ele errou essa questão foi muito mal, ninguém acertou, o que eu vou fazer, né? Então, vamos pensar assim, ó, fazer o aluno reconhecer as características e atributos essenciais do problema. Isto é, reconhecer que a expressão dada no problema é uma função, primeira coisa. E que um dos seus atributos, atributo de função, qual que é o atributo que tem uma função? É modelar situações reais ou imaginárias. Modelagem. Então, a ideia da função, traga esse conceito para o aluno, né? A função, é a relação entre duas grandezas, tal. Mas, na vida real, o que ela serve? Ela serve para modelar situações reais, né? Ou imaginárias. Então, modelar é o conceito que melhor eu acho que o aluno consegue entender, porque ele fala assim, gente, é um modelo matemático para a maré, como ela se comporta, né? O comportamento das marés, como que é? Essa maré, nesse local, nesses dias que foram observados, ela se comportou de acordo com essa função, então isso é um modelo matemático. E é importante ter modelo matemático para as coisas? Muito importante, né? Porque sem modelo matemático, você não domina, não tem domínio das coisas. Então, eu usava muito isso com o aluno, porque você pode fazer um experimento, né? Acho que eu já falei isso várias vezes, né? Você pode fazer um experimento, você pode realizar aquele experimento várias vezes, mas ele não serve para nada se você não modular ele matematicamente, porque você nem vai conseguir vamos dizer assim, explicar para outras pessoas como você fez aquele experimento, né? Ou você vai explicar, mas os resultados vão ser muito variados, certo? Então, quando você modela alguma coisa matematicamente, aquilo fica sob controle, tá? Sob controle. Então, uma grandeza varia assim, a outra grandeza varia dependentemente, né? Então, é isso. Por isso que... E você inventa os exemplos, né? Mas a ideia é essa. Em outras palavras, costuma-se dizer que o estudante não sabe interpretar, traduzir ou definir o problema. E é verdade. Mas ao aprender a reconhecer as características e atributos de um problema, sua interpretação ficará muito facilitada. Segundo Pozo, compreender ou traduzir um problema consiste em a. Compreender a linguagem e as expressões das quais a sua proposição é expressa. Então, primeiro compreender a linguagem, tá certo? A linguagem, eu acho que a linguagem não estava difícil, mas, bom, depois a gente vai rever. B, reconhecer os conceitos matemáticos a que faz referência. Isso é muito legal, ó. Primeiro, faz essa pergunta para o aluno. Você está reconhecendo que conceito matemático tem aí, né? C, assimilar o problema ao conhecimento que possui armazenado em sua memória. Tá certo? D, transformar as informações que constam nesse problema em termos matemáticos com os quais a pessoa que quer resolver possa lidar. Tá certo? Então, aí já é outro passo, já entra para ele traduzir o problema realmente, né? Vamos traduzir matematicamente agora. Aí tá perfeito. Tem que saber tudo isso. Acho que vou pôr isso aqui para não vai.
Então vamos pegar um exemplo, vamos analisar o item A. Compreender a linguagem e as expressões das quais a sua proposição é expressa. Existe Isabel Solé, que vocês já devem conhecer, diz que a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto. Nesse processo, tenta-se satisfazer, obter uma informação pertinente para os objetivos que guiam a leitura. Então, quando você se debruça para ler alguma coisa, é esse processo que ocorre. É você e o texto. Então, você começa a pensar, né? Se lê uma palavra, lembra alguma coisa. Você lê outra palavra, lembra outra. Aí ele começa a... ele tenta satisfazer. Aí ele lê o próximo parágrafo. Né? Você vai buscando confirmar aquilo que você está imaginando que seja o texto. Não é isso? Geralmente a gente faz isso. Todo mundo faz, né? Porque ele quer obter uma informação mais daquele texto. E aí, isso faz, você vai guiar a tua leitura, né? Por isso que o título é muito importante, né? Porque você lê um título e fala, nossa, acho que vai falar disso esse texto, né? Então, você começa a ler buscando ali naquele texto alguma coisa que explique aquele título, não é isso? Então, essa Isabel Solé, ela usa, ela chama de estratégias de leitura. Você já deve conhecer, o seu coordenador já deve ter falado, você já tem projeto na escola sobre isso, né? Então, é para compreender o enunciado. E o Pozo, o que ele diz? A maneira de expressar um problema pode evidenciar certas ambiguidades linguísticas ou semânticas, que, por sua vez, podem motivar diferentes formas de compreender o problema. A compreensão ou tradução do problema pode ser determinada também pelo significado que essas características linguísticas evocam e pelo choque com os conhecimentos cotidianos que o sujeito possui, né? Então, a gente percebe isso mesmo, né, em matemática, né? Tem umas coisas assim que... Então, quando ele fala assim, a maneira de expressar pode evidenciar certas ambiguidades linguísticas ou semânticas. Quando ambiguidade linguística, né, você fala uma palavra, você usa a palavra relação em matemática, né, relação para ele, no cotidiano dele, é outra coisa. Então, é uma ambiguidade aí, né, linguística, né, e a semântica é a conotação daquilo, né, uma relação ali no problema de matemática, né. Aí a cabeça dele dá nó, né? Fala, nossa, está falando de relação. Ele já pensa na relação sexual. Fala, nossa, mas quem está fazendo isso aqui no problema de matemática, né? Então, dá aquele choque, né? Nele para ficar, compreender o problema. Então, tem que colocar a palavra dentro do nosso mundo fechadinho aí da matemática, né? Que ela significa diferente, né? Então, é isso que ele quer dizer. Se a gente olhar, então, para o problema novamente, um grupo de biólogos analisou a altura da maré em determinada região litorânea. Eu não sei, parece que aqui não tem nenhuma palavra que eles não consigam entender. Não tem nubidade, não tem problemas de semântica, né, de linguística, eu acho que não. Após algumas análises, eles concluíram que a altura da maré em relação ao nível do mar oscilou de acordo com a relação. Eu acho que essa palavra relação aqui é que pode trazer essa nubidade aí que eu falei, né? Nessa relação f de x representa a altura da maré, medida em metros, x representa o tempo decorrido da observação, medida em horas. Se você pensar nas palavras desse problema, não tem nada difícil aí, né? O que é realmente difícil são as características dele, né, de essência, né, da matemática que estão aí. Porque a altura máxima ele sabe, nível do mar, acho que ele sabe o que é. Período de observação, período é um tempo, né? Bom, enfim. Eu acho que não é por aí, não é esse o problema desse problema, tá? Mas pode até ser, tem que investigar, tá? Então, ele acha que pode ter problema aí, né? E alguns fatores não matemáticos que influenciam na dificuldade da tradução dos problemas matemáticos. Então, ele fala assim, ó, diferenças no significado de uma expressão na linguagem cotidiana, mais ambígua e contextual, né? E na linguagem matemática, ela é mais precisa, né? Aquela ideia, né, de precisão é e não é.
Tudo bem. E no contexto, na vida nossa cotidiana, você usa de várias maneiras, em vários contextos, né? Até dando conotações parecidas, né? Diferentes, tal. Mas a matemática não, ela é só um significado, até é um primor, né? Porque aqui no Japão tem que entender o que está se escrevendo em matemática. Então, esse que é o problema, né? Matemática é uma linguagem precisa por isso, ela é universal. Diferentes significados matemáticos de uma mesma expressão palavra, por exemplo, olha, é verdade, ó, que nem eu falei aquele problema lá do menininho. 7 meninos e 3 meninas. Quantas pessoas são? São quer dizer total, né? É soma. Então, aí tem uma expressão, né? Uma palavra, no caso aí, ela tem um significado de uma operação, na verdade, né? Então, não é fácil. Veja que, se você olhar bem nos detalhes, as crianças têm razão de ter dificuldade, né? Ordem e forma de apresentação dos dados. Ah, isso é verdade. Olha, quando você apresenta a pergunta no começo, o índice de acerto cai, assim, muito mesmo. Então, aquele tipo de problema, né? Quantos tararararã, sabendo-se que... Babá. Então, a pergunta está lá no começo. Isso aí é muito difícil. O aluno precisa prestar muita atenção. Outra coisa que influencia, né? A presença de dados irrelevantes para a solução do problema. Mas, hoje em dia, tem muito isso. Porque os alunos, eles, com a ideia de que é um problema de matemática? Então vou pegar um número, vou pegar outro número, fazer 2 continhas aqui, tá tudo bem. Nem leu, nem sabe o que está escrito, nada, né? Então, essa presença de dados irrelevantes para a solução do problema, ela é de propósito. É para pegar esse tipo de comportamento que o aluno tem, né? Que ele acha que é problema de matemática e fazer conta. E aí, tem no número, para ele tá fácil, ele faz a conta que ele gosta. Caráter hipotético dos problemas matemáticos. Que nem eu falei, é diferente dos dados reais, né? Por mais que a gente consiga, né? Eu acho que comprar 100 bananas, né? Uma dona de casa foi lá e comprou 100 bananas, é muita coisa. Não tem nada a ver com o real. Mas a gente quer, assim, trabalhar com centena, então eu não fico inventando problema real com centena, então eu começo a inventar umas coisas meio absurdas também, isso não pode. Mas já existe esse caráter hipotético do problema matemático, né? Porque ele é abstrato, porque eu não raciocino só em cima da realidade, né? Pelo contrário, né? Eu tenho muitas propriedades, né? Que são resultados só de abstração, tá certo? Nada de aplicação. Então, esse caráter hipotético dos problemas matemáticos, ele é muito presente, tá? E ele também, supondo que um cara quer, né, medir, né, a Lua, medir a distância da Terra à Lua, né? Então, tá certo, eu preciso dar esse tipo de problema. Não vou andar na Lua, mas vou medir uma árvore, né? A altura de uma árvore. Então, é um caso hipotético. Eu não vou fazer isso. Tá? A diferença entre teorias pessoais e as teorias matemáticas é aquilo, né? Isso aqui, isso é pior ainda em ciências, né? Porque ele tem uma teoria que a chuva, sei lá, que Deus mandou, que a nuvem ficou pesada, sei lá o que é pior ainda. Mas aqui também tem. Ele tem uma teoria pessoal de que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, que ninguém tira da cabeça dele, né? Outra teoria que ele tem também é que 3 elevado ao quadrado dá 6. Então, isso é teoria pessoal. Ele acha que é isso, né? Para ele é mais simples achar que é isso, né? Algumas estratégias ou técnicas que ajudam a compreender melhor os problemas. Olha aí, ó. Expressar o problema com outras palavras, então, né? Entre os alunos, quando você tiver essa oportunidade, né? Explicar aos colegas o que consiste o problema. Eu gosto muito dessa segunda aí, ó.
Explica para o teu colega que você entendeu do problema. Cada um vai explicar para o outro, né? Então, é uma estratégia muito interessante essa daí. Representar o problema com outro formato. Fazer um gráfico, fazer um desenho, né? A gente faz muito isso, né? Um diagrama. Ou, não, você pede para ele fazer, né? Não você vai fazer. Você pedir, então, ele não consegue explicar, mas faz um desenho, então, né? É isso. Indicar qual é a meta do problema. Não é a resposta, né? Qual é a resposta do problema? Apontar onde reside a dificuldade da tarefa. É difícil, se ele te falar, nossa, maravilha. Você vai lá e resolve. Mas o difícil é você descobrir. Porque dificilmente ele sabe onde está a dificuldade dele, né? Mas você tenta perguntar, né? Separar os dados relevantes dos não relevantes. Uma coisa boa aqui é você grifar, viu? Os dados relevantes do problema. Grifa, né? Que significa? Tem um dado lá que é 24. Mas o que significa esse 24? Né? Então, grifa esse 24 e o que ele é. Indicar os dados com os quais contamos para resolver a tarefa. Indicar os dados com os quais contamos para resolver. Aquela organização bonitinha, né? Olha, eu tenho esses dados, né? Eu conto com esses dados para resolver o problema. Eu conto com esse número, com esse, tal. Bom, muito bem. O que mais que eu conto? Conto com essa informação, conto com outra informação, tá? Então, é importante você pedir para ele fazer isso, né? Outra estratégia é procurar um problema semelhante que já tenhamos resolvido. Ok? É o que nós vamos sugerir aqui. Analisar inicialmente alguns exemplos concretos quando o problema é muito geral, né? Vocês já viram que esse problema geral, né? Deduzir uma fórmula, né? Vamos tentar deduzir uma fórmula aqui, tal. A história do Galileu, né? Que fez da soma, né? Da PA. É interessante, você começa dando 1 mais 2, 1 mais 2 mais 3, né? Aí vai surgindo uma fórmula. Eu gosto muito disso também. E uma última sugestão é procurar diferentes situações, cenários, contextos, tarefas, etc., nos quais esse problema possa ter lugar. É a aplicação dele, né? Ou não, ou às vezes é um cenário diferente. No caso, por exemplo, pode ser dentro de um jogo, né? O contexto pode ser dentro da física, dentro da química, né? Ou tarefas diferentes. Em vez dele resolver, ele escreve, enfim. Fazer muda, né? Muda um pouco as coisas, tá certo? Essas são as dicas dele para compreender um problema. B. O item B, então. Reconhecer os conceitos matemáticos a que faz referência. Então, eu sugiro o seguinte, pode se questionar o aluno assim, após a primeira leitura do problema, qual assunto de matemática você reconhece nele? Não é? A pergunta assim, quando vocês fizerem um roteiro de estudo, roteiro de atividades, né, que vocês fazem, vocês mandam essas perguntas assim. Vamos ver o que vira. Após a primeira leitura, qual assunto de matemática você reconhece nele? Será que ele reconhece? É interessante. Então, não é só também começar, né, a resolver problemas. Porque aí você já está fazendo o diagnóstico, tá certo? Se eles não reconhecem nenhum assunto de matemática aí, você pode desistir, porque ele provavelmente vai errar, né? Resposta esperada. Qual seria no caso, né? Função e seno, sei lá. Ou função trigonométrica, se ele já estudou e lembra, né? Então, o mais completo seria função trigonométrica, né? O assunto de matemática que reconhece ali. A terceira questão. Assimilar o problema ao conhecimento que possui armazenado em sua memória, né? Espera um pouquinho, a professora Ângela colocou alguma coisa aqui, Devemos lembrar que esse aluno já possui conhecimentos conceituais apresentados anteriormente. Então, elucidar o período da função ajuda bastante na resolução desse problema. Maravilha, com certeza.
Então, quando você fala assim, ó, que esse aluno já possui conhecimentos conceituais, maravilha. E aquele que não possui? É isso que é preocupação, entendeu? Porque quando está fazendo a recuperação do ensino médio, né? E se ele já percebeu que é uma função, gente, vocês têm mais da metade do caminho prontinho aí. E, olha, agora basta saber que é uma função trigonométrica. Então, aí você pode apresentar, elucidar o período, entendeu, Ângela? Porque, às vezes, a dificuldade ele é anterior, né? É essa que eu acho que acontece no ensino médio de hoje. Ainda mais depois do ano passado, que ninguém vem na escola. Você já sabe, né? Coisa não vai ser fácil, não, gente. Vai ser muito complicado, viu? Bom, então vamos lá. Assimilar, mas obrigada pela participação, eu adorei. Pode-se auxiliar o estudante a procurar um problema semelhante que já tenha resolvido, oferecendo-lhe um problema que atenda a essa condição e pedir. Identifica a semelhança dos problemas a seguir com o problema dado. Então, o que eu estou dizendo aqui? Para ele procurar um problema semelhante que ele já tenha resolvido. Mas você não sabe se ele sabe ou não. Problema semelhante. Você fica em dúvida, né? Mas não, então eu pensei assim, bom, então você faz assim, ó. Você pega oferece para ele um problema que tem a mesma característica desse, tá? E faz essa pergunta, olha, identifique as semelhanças dos problemas a seguir com o problema dado. Eu vou sugerir mais de um, mas não precisa mais de um. Um acho que basta. Então, vamos supor aqui, ó. Eu coloquei aqui um problema que é clássico, né? Nos livros didáticos de matemática. Ó. A altura H em metros que uma bola de futebol atinge quando o goleiro de um time de futebol cobra o tiro de meta com velocidade constante é dada em função do tempo t em segundos, pela fórmula H de t igual a menos t ao quadrado mais 4t. Quanto tempo após o chute a bola demora para atingir a altura máxima? Será que ele vê alguma semelhança entre esses dois problemas? Quais semelhanças ele vê? Aqui falou em relação f de x, aqui falou em fórmula h de t. Mas tem uma semelhança, né? Agora, quando a gente faz esse tipo de pergunta, não existe uma resposta certa, né? Porque cada um enxerga uma coisa. Tem uns que vão só enxergar a altura máxima aqui, ó. Esse perde a altura máxima aqui também. Então, tem aluno que só vai falar isso, tá certo? Tem aluno que não vai ver nada, enfim, não sei o que eles vão ver, tá? Mas outro problema também que você poderia dar, ó. Olha esse aqui, desde o 7º ano. O preço a ser cobrado em uma corrida de táxi é composto por uma quantia fixa igual para todas as corridas, mais uma parcela variável, correspondente ao gasto com o número de quilômetros rodados. Em determinada cidade, o preço P de X de uma corrida varia de acordo com a expressão P de X igual a 15 mais 0,8x, sendo X o número de quilômetros rodados. Pode-se afirmar que nessa cidade o preço a ser pago em uma corrida de 10 km será. Muito bem. Eu nem sei se esse problema aqui, eu vejo o contexto agora que essa história de Uber, hein? Nem sei mais esse negócio de táxi, né? Bandeira fixa, não sei. Vocês veem aí o contexto dos alunos de vocês. Por isso que precisa escolher um problema adequado. Mas tem semelhança com o outro, né? Ele é uma função e tal, né? Outra aqui, ó. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade da reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, observa-se a fórmula para a população P de T igual a 40 vezes 23 elevado a T, em que T é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, qual será a população bacteriana após 3 minutos?
é outro problema. Então, vocês estão... É uma oportunidade também, porque eu apresentei... Originalmente existe, então, o problema de função trigonométrica. Você apresentou para ele comparar um problema de função do primeiro grau, do táxi, né? Apresentou um problema do segundo grau, uma função do segundo grau da bola que sobe, né? E apresentou um problema da função exponencial. Então, você pensa aí qual que você acha que é melhor, né? E propõe para ele. O que você vê de semelhança? Então, aí você está avaliando. Então, essa seria uma segunda pergunta para você fazer para o aluno, né? Para ele ver se ele compreendeu o problema, se ele consegue reconhecer. E aí, você, com certeza, vai... vamos dizer, para terminar, quais são as respostas esperadas desse aluno, né? Ambos fornecem, vamos supor, dois problemas quaisquer lá. Ambos fornecem uma função que modela uma situação. Ambos fornecem uma fórmula com duas letras. Ambos escrevem uma letra dentro do parênteses do tipo f de x, h de x, né? Ambos explicam o que representa cada letra. Olha, aqui f de x representa isso, o x representa aquilo, né? Ambos estabelecem uma relação entre duas grandezas, onde uma é a variável independente e a outra a variável dependente, etc. Né? Tá certo? Existem muitas respostas aí. Não posso dizer qual. Qual ou quais você gostaria que seus alunos respondessem para você? Tá difícil, hein? Coloque no chat para mim, rapidinho. Um minutinho. Não, pode ser uns 3 minutinhos, porque nós temos ainda 9 minutos. 9 minutinhos para terminar. Alguém quer falar? Gostaram do exemplo? É claro que tem um monte de coisas para você fazer, mas eu acho que essas duas questões te dão um diagnóstico muito bom para, inclusive, depois retomar, né? Será que ele sabe função? Não, tô vendo que eles não sabem nem o que é função. O outro só não sabe o que é seno. Ótimo. Ele sabe o que é função, mas não conhece a função trigonométrica. Porque quando ele vê f de x, h de t, ele tem que reconhecer ali uma função, né? É um símbolo matemático que é muito presente, né? Bom, e daí? Vocês vão responder? Quais você gostaria que seus alunos respondessem? Qual que daria, assim, ou quais dariam para ver que os alunos realmente entenderam o problema? Quais delas que dá para entender? O Juan disse que gostaria que respondesse todas. Eu acho que tem até mais, né? Sobre o seno, né? Não falamos nada do seno. Lá. Não falou da trigonometria, só falou ali em relação à função, né? Faltou, não faltou? Ele falar sobre função trigonométrica? Enfim. O que mais, gente? Fala alguma coisa. Vocês estão muito quietos. Eu vou começar a fazer outra vez pergunta para você e mandar você estudar em casa para responder, tá bom? Bom, é claro que se ele conhece função, ambos fornecem uma função que modela uma situação, né? Ótima resposta, né? Ambos estabelecem uma relação entre duas grandezas, onde uma é a variável independente e a outra a variável dependente. Né? A Silene acha que é A. Ótimo. Já tá bom, né, Silene? Muito bom. Eu acho interessante. Agora, alguém gostaria de ter outra resposta? Que ele respondesse de outro jeito?
Quem que levantou a mão aqui, por favor? Eu não sei, não consigo ver quem é. Você vê, Adriele? É a Quem professora Ângela. Ângela, fala, meu bem. Então, eu gostaria que meus alunos respondessem todas, né? Mas eu ficaria bem satisfeita se eles respondessem a e a E, que estabelecem relações de dependência, né? Isso, muito bem. Eu gostei também. Obrigado, Ângela. Eu também. Imagina. Muito bom. Vamos lá. Então, gente, para encerrar, eu sei que vai ficar uma questão aqui, né? Mas o estudante, ele não sabe, não lembra o que é função e nem seno, o que fazer. E agora? Então, você diagnosticou que ele não reconheceu o que é função e também, muito menos, o seno. Então, é importante você diagnosticar isso. Porque a gente sabe que para que o aluno consiga resolver problema, é necessário desenvolver estratégia, mas também conhecer os conceitos e as técnicas de resolução. Então, se ele não conhece o conceito de função, não conhece o conceito de seno, pode parar. Tem que ensinar tudo. Como é que eu vou fazer? Como é que você vai fazer isso em plena pandemia, né? Então, mas a sugestão vai ficar para o próximo ATPC. E eu vou sugerir para a gente usar o Dragon Learning. Então, se você tiver um aluno, ou mesmo você, que utiliza a plataforma educacional interativa, Dragon Learn, venha apresentar uma atividade que considere mais interessante. Vocês gostam? Eu sei que lá no Joanita, né, Catiele, a Graziella que usou o Matific também é legal, mas o Matific ele só vai até o 6º ano. Para quem dá aula no 6º ano, né, Catiele, é muito bom, né, o Matific. Então, eu vou sugerir o Dragon Learn, porque ele ajuda. Eu acho que o aluno do ensino médio que não sabe o que é função, que não sabe o que é seno, ele vai gostar desse aqui, porque está muito legal. Então, no próximo TPC, eu vou mostrar para vocês quais são as atividades interessantes que eu acho, né? O endereço é esse aqui. É claro, se você... E você tem disponível lá um manual de uso para os professores do estado. Então, você pode acessar para todos os alunos, você pode formar turmas. E se um dia, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma competição depois, com a turma do ensino médio, né? Porque, e é lógico, quem estiver lá no 8º ano que está estudando também, é muito melhor ainda, né? O 9º ano, o 8º ano, o 7º ano. Muito maravilhoso. Então, eu acho que é uma boa ideia para esse momento que a gente está vivendo, certo? É isso. Agora, eu deixo, então, um espaço aberto para interação sobre qualquer assunto, inclusive para avaliação, comentários sobre encontro. E aí a Adriele já colocou aqui no chat o endereço da avaliação. Hoje é uma avaliação simples, daquela que vocês estão acostumados. Tá? Que bom, né? Que pena e que tal. Então, é uma avaliação mais simples. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Valeu alguma coisa aqui do que foi dado? Vocês acham que essas sugestões que eu dei, eu dei 2 sugestões, né, na verdade. Vocês acham que ajuda? De fazer a pergunta para o aluno e comparar 2 problemas? Betinha. Eu não consigo erguer a mão. Eu estou pelo celular, eu não consigo erguer a mão, tá? Perdão. Mas eu acho que sim, né? Ó, Juan vai falar. Ô, Juan, você gostou das ideias? Sim, Beth, é bacana, né, ter essa percepção, né? Eu acho interessante, sim, né, a gente fazer esse tipo de comparação, fazer o aluno refletir, né? E às vezes ele vai ter dificuldade, né? A gente vai ter que retomar algumas ideias, né? Então, ele está com dificuldade em função seno, vou ter que retomar a ideia de função com ele, né? Vou ter que ir lá do princípio, do início, do começo, trabalhar a ideia de função. Esse problema que eu peguei é um problema todo, né? Que você queira trabalhar com alunos, é mesmo processo, mesma coisa.
tem, assim, diferença. As perguntas são as mesmas, tá certo? Luísa, quer falar alguma coisa? Você abriu o microfone? Então tá. Gente, então, eu acho que tem mais um minutinho aqui. Quem quiser falar? Não tem mais acesso ao chat? Por quê? Já... A Jéssica disse o seguinte: o conteúdo foi muito bom, pois nos abrangeu em alguns pontos de vista. Pois nesse tempo de pandemia, a gente tem que se renovar, é verdade, né? Então, capricha aí nos roteiros de atividades, né, de vocês, que é o que vocês mais conseguem fazer como aluno, né? E fazendo um roteiro bem feito, vocês já fazem o diagnóstico, né? Tá certo? O Emerson não tem mais acesso ao chat. Ah, ele saiu então. É porque ele saiu. Tá. Então, gente, tudo de bom para vocês, tá? Até o próximo encontro. Espero que vocês tenham um bom trabalho e que acalme um pouco agora, né? Começo do bimestre. Vamos ver se acalma um pouco as loucuras, né? Que vocês viveram aí. Um abraço. Tchau. Tchau, Beth. Até mais. Vou assumir o controle aqui, tá?